Olá, uma boa noite. Eu sou Fátima Tussi e você está assistindo o Economia e Negócios, uma consultoria pessoal. Aqui nós falamos com empresários e especialistas para levar para vocês melhores oportunidades de investimentos. Todas as dicas sobre finanças e sobre negócios em geral. Tudo, enfim, que pode fazer você ser um empresário, ser um excelente executivo. E é isso, essa prestação de serviço que a gente tem trazido para você nos últimos 5 anos aqui na Record News. Isso vai continuar. Vai continuar cada vez mais forte e agora num novo formato. Um programa que vai ter sempre 2 convidados. Nós iremos ao ar com você toda terça e quinta-feira, às 10h15 da noite, aqui na Record News. E hoje é o nosso programa de estreia nesta nova fase. Um programa onde nós vamos conversar com o embaixador da Itália no Brasil, Gerardo La Francesca, e também com o diretor da Jux, Edson Mazeto, que vai nos revelar o mercado de sucos funcionais. Neste primeiro bloco, a gente vai ver a atual situação da Itália. Nós vamos falar da relação comercial com o Brasil. Pois é, são 130 anos de história, 130 anos da primeira grande onda migratória de camponeses italianos para o Brasil, como o meu querido avô Mário Turci, vindo de Mantova. Este balanço mostra 25 milhões de brasileiros descendentes de italianos. Acontece que nesse instante boa parte da União Europeia está sofrendo um momento de recessão e a Itália não está diferente. E é sobre esse assunto que eu converso hoje sobre a Itália, como fortalecer as relações comerciais com o Brasil, com o embaixador italiano Gerardo La Francesca, direto de Brasília. Boa noite, embaixador. Obrigada por estar aqui. Nós fizemos o lançamento da relação Brasil, do ano Brasil-Itália. É um prazer tê-lo novamente conosco nessa fase do programa de estreia. Obrigada. Eu agradeço, para mim é um grande prazer estar aqui nos estúdios de Brasília da Rede Record e falar com vocês. Obrigada, embaixador. Eu queria aproveitar, até lembrando a nossa entrevista anterior, saber um pouquinho do balanço deste ano Brasil-Itália, que está terminando agora, né? Exatamente, está terminando e, como podem imaginar, a gente está tentando de fazer um balanço. O balanço, para mim, é muito positivo, não somente porque a gente chegou a realizar mais do que 400 eventos no país todo, como uma maior concentração em alguns estados, naturalmente São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo e tudo mais. Mas também porque eu acredito que o Momento Itália-Brasil foi uma ocasião, um pretexto para mexer com essa herança, esse patrimônio enorme que descende justamente da chegada no país de milhares de italianos que nas décadas passadas trabalharam e produziram muito. Imagine que a gente agora está fazendo uma espécie de mapeamento da presença da Itália. E os dados são impressionantes. No Brasil todo tem 462 associações, círculos italianos. Nossa, que incrível. Temos uma rede de mais do que 100 representantes consulares italianos. Fizemos também um mapeamento das festas populares, porque esse é um patrimônio, descendem de tradições antigas que se misturaram com tradições brasileiras. E podemos dizer que hoje, só se mencionamos as maiores, temos 84 festas populares em 8 estados. Algumas delas
São eventos maiores, com 20, 30 mil visitantes. Eu acabo de voltar, por exemplo, do Espírito Santo. Lá tem essa festa da polenta, que é uma história inacreditável. Eles construíram com um molde especial como dizer, uma enorme panela para cozinhar 200 quilos de polenta, a maior do mundo. Eu vou lhe contar... Isso só para dar... Desculpa lhe interromper, é que eu vou fazer só um parênteses, eu vou lhe contar a historinha. A polenta realmente também está presente na vida da minha família. Meu pai conta que os 18 irmãos tinham que dividir polenta com frango. Como, obviamente, não tinha 18 frangos para todo mundo, a minha avó mergulhava o frango no molho e assim distribuía a polenta para todo mundo. Mas aproveitando essa historinha, embaixador, que eu queria mais ou menos ter uma ideia do lado econômico. Quer dizer, nós ajudamos e fizemos, e a Itália acabou formando este país, no fim, parte de nós, descendentes, e, portanto, com tanta cultura, com tanta raiz italiana. E hoje, o que o senhor espera do Brasil na melhoria da situação para a Itália, que está com tantos problemas, está vivenciando hoje? A gente sabe que onda migratória igual não poderá. Então vai ter que ser a relação comercial, não é? Digamos que não pode ser uma onda migratória do tamanho do passado, mas de alguma maneira hoje estamos vivendo uma nova onda migratória bem menor, mas digamos de nível muito alto. Eu me refiro não somente às relações comerciais, que imagine, nos últimos 10 anos cresceram 246%, um crescimento impressionante. Eu me refiro, sobretudo, às parcerias no setor da produção, no setor industrial. Hoje, a gente pode dizer que no Brasil estão trabalhando fábricas e filiais produtivas de 716 indústrias, empresas italianas. Quais os setores mais naturalmente, comuns? a gente pensa a Fiat. Desculpa interrompê-lo, desse os total... setores... Não. Eu agradeço porque os setores são setores da faixa mais elevada. Falamos naturalmente do setor das montadoras, mas falamos da mecânica, falamos da química, falamos das telecomunicações, produção de energia. Tem também empresas que estão chegando no setor da economia verde. Tem uma quantidade de empresas no setor da produção de produtos alimentícios de qualidade e tudo mais. Digamos que nesse momento está acontecendo o fenômeno seguinte. De um lado, o Brasil, que está crescendo muito, precisa tecnologias para cobrir alguns setores produtivos. Do outro lado, Itália, que está passando um momento difícil, mas mesmo eu chegaria a dizer muito importante em sua história. Eu estou convencido disso, que as crises podem ser uma oportunidade. Tem que internacionalizar suas empresas. Itália é um país que tem uma densidade de empresas, de indústrias, que é uma das maiores do mundo. Temos mais ou menos 5 milhões de empresas. Mas essas empresas ficaram para muito tempo um pouco paradas, um pouco acomodadas, confiando né? no mercado interior. O que o senhor diz é que elas ficaram um pouco acomodadas, né? Paradas. O mercado está bom, aqui eu fico. Mas o senhor disse bem claro quanto
tem vindo de tecnologia da Itália para cá, e aí sendo feitas as parcerias. O inverso também é verdadeiro no sentido de produtos brasileiros com maior entrada ou penetração, porque também o que a gente sente é, dado que a maior parte dos países está em crise, boa parte deles, obviamente, diminui o consumo dos produtos importados e, portanto, da nossa exportação. Mas alguns poderiam ampliar em detrimento de outros, ou seja, se a gente está abrindo mercado, a Itália também está abrindo mais mercado para a gente? Sim, digamos, o que acontece não é um segredo que a fórmula que permitiu ao Brasil, na última década, de crescer tanto, é um mercado interno que está crescendo muito. Cada ano nós temos alguns milhões de novos consumidores. Agora, é preciso para o país produzir alguns bens de consumo, não sei, mesmo móveis, como eu falava antes, produtos de alimentícios de qualidade, mas mesmo produtos mecânicos e tudo mais. E isso pode ser feito muito bem para empresas que estão radicadas no país. E sempre novas estão chegando. Cada dia, praticamente, tem notícias de empresas italianas, entre as mais, digamos, conhecidas, que estão achando a possibilidade de instalar-se no Brasil. Porque praticamente tem um interesse das duas partes. Entre italianos e brasileiros é fácil comunicar, a ligação é ótima, instintiva, não tem uma barragem de idioma, e as coisas funcionam naturalmente. Isso não quer dizer que o paraíso existe na Terra, sempre problemas temos, mas de uma maneira mais fácil o senhor falou, do que em outros países emergentes. Claro. O senhor falou dos setores que já têm desenvolvido bastante, quer dizer, onde essas parcerias ou a presença de uma sociedade ou de uma participação de empresas italianas aqui é grande. Mas o senhor é o grande canalizador desses anseios. Quais ainda setores não estão e o senhor acredita que no futuro podem ser, até para dar um alerta para o nosso telespectador de setores que ele poderia estar vendo junto à Embaixada da Itália, ao Consulado da Itália, a possibilidade de fazer fusões, aquisições e joint ventures? Eu acredito que as possibilidades são muitas. Agora, eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, está instalada no país, na região de Suape, uma empresa italiana que se chama de Mossi e Ghisolfi. Eles produzem garrafas de plástica para Coca-Cola, refrigerante e tudo mais. Agora, o que acontece? Que eles perfeccionaram um sistema que permite de utilizar muito mais da cana-de-açúcar para produzir o etanol. De maneira que hoje a gente pode dizer que já estamos capazes de imaginar, de realizar plantas de produção de etanol da segunda geração, com pelo menos 40% mais de produção para a mesma quantidade de cana-de-açúcar. O mesmo volume? Mesmo volume, porque praticamente... Sim, porque se utiliza o bagaço, a parte, digamos, de celulosa, que normalmente é jogada, que não é utilizada e provoca também problemas, porque é um material que tem que ser reciclado de alguma maneira. Ou seja, essa empresa... Falando do meio ambiente... Desculpa interrompê-lo. Essa empresa hoje Sim. estaria interessada em sócios ou em parcerias com empresas brasileiras para a fabricação deste etanol com 40% mais de utilização de produtividade, é isso?
Exatamente. Isso já é um fato. A primeira fábrica foi inaugurada recém e é um exemplo de como a tecnologia, a inventiva italiana, no Brasil, pode produzir novos frutos. Mas tem muitas outras coisas. Agora, não sei se a senhora conhece esse projeto que a gente realizou, que começou um pouco assim como, eu não diria uma piada, mas uma coisa que a gente nem pensava podia crescer tanto, da Embaixada Verde. A gente realizou uma planta pela produção de energia com painéis fotovoltaicos e uma planta pela reutilização de todas as águas que são depuradas com um sistema completamente natural. E são dois exemplos que, pelo menos em cidades como Brasília, que tem uma quantidade de sol enorme, que tem um espaço muito grande, podem ser utilizadas num marco de sustentabilidade econômica. Eu estou convencido do fato que a economia verde é um dos campos nos quais a gente pode achar novos projetos que sejam naturalmente respeitosos do meio ambiente, mas, no mesmo tempo, também interessantes do ponto de vista econômico, porque os empresários têm que tomar em conta, primeiramente, isso. É essa sua meta, fortalecer a relação entre os dois países através de programas que tenham relação com a economia verde, com a sustentabilidade? Sem dúvida nenhuma, eu estou convencido, a senhora tem razão. A gente ficou sentado para demais tempo. Era hora de sacudir um pouco o sistema público. Eu sou um empregado público e eu estou convencido do fato que ainda tem muito para fazer para aumentar a eficiência do setor público, para cortar gastos e para entrar um pouco, digamos, numa mentalidade empresarial. Ou seja, a gente tem que tomar em conta a relação entre custos e benefícios. As empresas, claro, a Itália é um país, é um país muito bonito. As coisas estavam indo bastante bem. Quem quer deixar a Itália pelo estrangeiro? Agora isso vai ajudar, vai estimular a crise mesma. Do outro lado, do ponto de vista político, se você pensa um pouco, o que está acontecendo, eu acredito, é um exemplo, uma manifestação da criatividade italiana que sempre surpreende. Por quê? O que aconteceu em poucas palavras. O governo de partidos políticos deixou lugar pela antipolítica, que é o governo técnico. Esse governo técnico está realizando reformas, já realizou reformas em alguns meses, bem maiores do que foi realizado em 20, 30 anos antes. Mas é o governo técnico a ser sustentado pelos políticos. Se os partidos políticos hoje decidem de tirar a tomada, o governo cai. Mas isso não acontece. Porque de alguma maneira, a gente entende. Desculpa, é que realmente eu acho que é o que o senhor está querendo concluir, que, na verdade, quando você tem resultados, que é isso que está acontecendo, tanto com o governo técnico, quanto com relações fortes, como é que o senhor está conseguindo entre Brasil e Itália, aí fica mais difícil tirar a gente do poder. Embaixador, infelizmente o tempo da gente sempre é muito curto para uma conversa tão proveitosa e tão estimulante como com o senhor. Eu agradeço demais a sua participação, gentileza de estar aí nos estúdios da Record News em Brasília. Obrigada, embaixador. Pois é, o Economia e Negócios, nesta noite de estreia do novo formato, nós temos mais tempo
para você, atendendo ao seu pedido. Eu quero que você participe sempre, dando a sua opinião agora, que nós temos 2 convidados por programa. Neste segundo bloco, nós vamos falar da produção e do mercado de sucos no Brasil. Mas não são sucos quaisquer, são sucos funcionais. E eu preciso entender, junto com você, o que eles diferem daqueles que a gente encontra diariamente nos mercados. Eles são embalados com substâncias químicas também, eles têm corante, têm conservante, eles têm aquele monte de açúcar ou não. Eles têm, agora, no programa de hoje, eu vou mostrar para vocês frutas que vocês nem sabiam que existiam, principalmente em sucos, sabores extremamente diferentes, muito inovadores, além dos convencionais. Nós vamos ter suco de romã, de ameixa e de cranberry. Minha produção lá em Itu vai ter que aumentar para eu poder fornecer para eles, né? O nosso convidado é o Edson Mazeto, diretor da Junks, que desde 2007 produz esses sucos no Brasil. Mas não desse jeito, né? Não dessa forma. E tem um filhote aqui que vai ser quase como eu. Está estreando no mercado, foi fabricado semana passada, é isso? Antes de ontem. Antes de ontem. Vai ser lançado no mercado Essa quando? semana. Ou seja, só depois da estreia do Economia e Negócio que você vai encontrar o que é que tem o novo. O sabor, a lata, o formato, o quê? A diferença é só a embalagem, que a gente sempre fabricou o suco na caixinha e agora nós estamos levando o mesmo sabor e a formulação do suco da caixinha para a lata. Para a lata. Isso. Por quê? É o mercado, eu não estou fazendo merchandising nenhum. E provei porque eu quero comentar algumas características de dentro do produto, que a gente já vai já para lá. Antes vamos falar fora. O consumidor brasileiro gosta mais da lata do que da caixinha? Gosta. A caixinha é uma embalagem mais voltada para um público infantil, por causa do canudinho, a criança gosta de usar o canudo. Eu também adoro. Que história é essa? Me chamando de criança? E a lata já ela é uma embalagem que ela tem um apelo mais de refrescância. Então, como o nosso produto ele tem esse apelo de refrescância também, a lata é uma embalagem que combina muito com a proposta do produto. Então, os produtos em lata começam a sair essa próxima semana agora. Isso. Hoje eu falei de 3 sabores. São os 3 que você tem no mercado ou tem mais do que os 3? São os 3 que a Jux tem hoje. Cranberry, romã e ameixa. Da onde nasce esta ideia? E o que é que difere? Daí por isso que eu quero entrar no conteúdo do produto. A Jux nasceu de uma empresa que veio para o Brasil, uma americana, lançar o suco de cranberry no mercado brasileiro e eu fui gerente dessa empresa. E o negócio não estava andando a contento. Desculpa até fazer uma volta, e daí você já vai. Porque tem os berries, na verdade, todas as frutinhas pititicas. Bem, enfim, morango é um dos berries, é o strawberry. Mas o que é o cranberry? O cranberry ele não tem tradução para o português. Existem algumas traduções em espanhol, como arándano. Né? Aqui tem uma imagem da fruta. Muito pequenininha. Vamos tentar ver se a gente consegue focar, porque são geralmente essa frutinha aqui, são essas os berries, vai. Isso. Ela é uma cereja, mas ela tem um negocinho como um morango, mais espeludinho, não é? Ela é uma fruta que você come ela natura, mas não é uma tradição comer a fruta in natura, né? Porque ela é uma fruta que depois de colhida tem que ser processada muito rápido, senão ela acaba estragando. Então, a Jux, eu acabei criando a marca porque eu assumi esta empresa que veio para o Brasil, que resolveu parar com a marca deles aqui, e eu precisava criar uma marca minha se eu quisesse colocar um produto semelhante no mercado. Como eu percebi que tinha possibilidade de crescer e tinha essa lacuna no mercado de sucos, então resolvi assumir o desafio e criar uma marca própria, né? Procurei fornecedores de matéria-prima, planejei, fiz um projeto. Porque você só conheceu a intenção deles virem no início. Isso. Quer dizer, não é que você comprou a fábrica deles. Não. Você só viu a intenção e falou, eles vão embora, eu vou pegar. Não, aí eu comprei ao fundo de comércio que eles tinham no Brasil, porque eles nunca tiveram fábrica aqui.
Tá. Assim como a Jux, ela não tem uma fábrica própria. Ela paga para fabricantes de suco formularem e envasarem o nosso produto. Tá. Né? Então, nós não temos fábrica, nós somos donos de uma marca, controlamos a qualidade da fabricação e da distribuição do produto e a comunicação dele. Então, a ideia era mudar o que estava dando errado na empresa americana. O que estava dando errado? O que você detectou? Comunicação, fórmula, distribuição, planejamento, muita coisa que hoje todas as empresas brasileiras de qualquer ramo, ela precisa acertar. Né? No Brasil, você precisa acertar tudo, você não pode errar Vamos em entrar em nada. alguns detalhes. Fórmula, é porque este programa, há 5 anos, se propõe a ser uma verdadeira consultoria. Então, além, óbvio, estou deixando você divulgar, certo? Você tem que dar moeda de troca. Moeda de troca é ensinar o meu telespectador todas as etapas, não para ser o seu concorrente, mas de qualquer área. Sim. Então, vamos na fórmula. O que você detectou de errado e o que você melhorou, o que você mudou na fórmula? A ideia dos americanos era vir para o Brasil com uma fórmula que é o produto que eles consomem hoje nos Estados Unidos. É um produto mais ácido, é um produto que tem, para o paladar brasileiro, ele tem menos aceitação. É mais difícil do brasileiro aceitar. Então, é como, por exemplo, você toma uma coisa extremamente simples, que é o suco de laranja. Isso. O suco de laranja americano, o brasileiro não suporta. Há quem goste e há quem não goste, porque ele é mais forte. Muito né? mais forte, muito mais ácido. Então, essa era a ideia, era impor a formulação e o sabor do produto aqui. E eu vi que o brasileiro não estava aceitando isso. Eles fizeram muitas ações de degustação em supermercados e a aceitação não era boa, né? O resultado não era positivo. Então, alguma coisa precisava ser feita a respeito do sabor do produto, né, de início. E eu acabei consultando alguns profissionais e, por fim, o suco de cranberry, como você sabe, ele tem alguns benefícios para a saúde. E eu procurei algumas pessoas ligadas à saúde, médicos e nutricionistas, para saber que tipo de formulação poderia melhorar, ajudar a potencializar esse benefício da fruta. O que já é bom. Isso. E o que causa? Então, vamos, até porque nós vamos falar de outro que é extremamente importante também. O cranberry, o que é bom? O cranberry ele é muito bom e recomendado para evitar alguns tipos de infecção urinária, que a maioria das mulheres acabam tendo episódios de infecção urinária. Então, existem estudos, pesquisas, que comprovam que o uso regular da cranberry pode ajudar. E aí você fez a união entre o que já ele era bom, com uma potencialização dele para adequar, inclusive, ao sabor que o brasileiro mais gostava. É isso? Você uniu o útil ao agradável. O desafio era deixar um produto mais gostoso, vamos dizer assim, sem perder qualidade e aumentando os benefícios, né? Então, alguma coisa não é segredo, que é você tem que usar mais fruta mesmo na fórmula, não dá para fazer milagre, né? Outra coisa eram os artifícios que eram usados para que o produto fique com sabor, com aspecto, com a aparência que ele tem que ter. Então, nós começamos a perceber o seguinte, que não tem que usar artifício, tem que usar a fruta. Né? Então, a nossa formulação ela não tem segredo, ela é fruta, água. Eu vou até falar, porque aquela hora que eu brinquei com o telespectador que eu não estava fazendo merchandising, é porque eu quis provar para ver exatamente isso. Será que a mim me agrada? Pode ser que não agrade a todos, mas também lhe perguntei, tem açúcar ou tem adoçante? Não, então é a frutose, é o açúcar da própria fruta. Ele tem um adoçante, que é a sucralose, que é o único adoçante que não é reconhecido como carboidrato para o organismo. Né? Nós temos o nosso suco de romã, ele é adoçado com frutose, até porque a combinação da romã com açúcar não é boa para o paladar, não é agradável. Então, a gente desenvolve as fórmulas baseado na qualidade do produto e na percepção de paladar do consumidor. Do consumidor, Isso. Né? Então, agora, o cranberry, ele tem adoçado com açúcar e ele tem adoçado com a sucralose. Que daí não tem o fator engorda, é essa a questão. Isso. Quando você chegou a esse primeiro, ok, estou com o produto, estou com a fórmula boa, por enquanto 3 sabores só, é isso que eu fico, né? Não, nós começamos só com o suco de cranberry Só mesmo. com um, Isso. começou com um em 2007 mesmo lá. Isso, nós começamos em 2007. E agora já está com 3. Agora nós temos o de romã. Teu segundo desafio foi, ok, como é que eu faço isso chegar? Distribuição, como é que está sendo e como é que será? O primeiro desafio nosso era
criar fazer o consumidor conhecer o benefício da fruta, do suco, o que o consumo daquele suco ia proporcionar. Até porque os nossos sucos ficariam mais caros pela qualidade do que os outros sucos que existem no supermercado. Então, para isso, você tem alguns caminhos, e um deles é muito investimento, mas nós não tínhamos condições de fazer muito investimento. Então, a ideia foi procurar aqueles consumidores que já precisavam consumir o nosso produto. Então, o que nós fizemos? Por questão de saúde mesmo. Por questão de saúde. Nós procuramos os médicos, as associações médicas, mostramos o produto, comprovamos a qualidade, os laudos e as pesquisas mostrando que o consumo regular do nosso produto poderia fazer para a saúde dos pacientes. E acabou que os médicos que já tinham conhecimento científico disso começaram a recomendar o suco para as pessoas que precisavam. E houve uma evolução disso, do boca a boca, das pessoas que acabaram se beneficiando. O cara leva para casa, a família inteira vai consumir, Isso. a partir daí... E algumas pessoas que começaram a consumir porque provaram e acabaram gostando também. Então, hoje existe o consumo por recomendação, o consumo por prazer e o consumo misturado para coquetéis também, né? Então, o nosso desafio era isso, era como que nós vamos levar essa informação sem precisar fazer grandes investimentos. Você disse duas coisas, a questão de ser saudável, portanto, essa é uma das nomenclaturas que ele pode se dizer o suco funcional, né? Quer dizer, ele tem uma função no organismo das pessoas. Isso. E você garante, está testado, etc, etc. Mas e daí, onde eu encontro, se eu quiser? Bom, nas maiores redes de supermercado no Brasil, ele já tem disponível toda a nossa linha, em lojas de produtos naturais, em lojas de empórios, delicatesses, normalmente hoje em lojas que atendem mais um consumidor mais exigente, de classe A, B. E quando você diz nas principais redes, quer dizer, redes que estejam, as que tiverem no Brasil inteiro, você está no Brasil inteiro. Isso, Você depende da as rede. principais. As principais, tá. Isso. Você falou que esse é o de preço. Quanto ele é mais caro que o suquinho? De 3 a 4 vezes mais caro. 3 a 4 vezes. Normal. E isso é porque a matéria-prima, além de ser uma matéria-prima de mais qualidade do que as normais, ela ainda é importada. E a quantidade de matéria-prima que a gente usa... Ela é importada da Clovelly, mas o romã não. Romã é importado, Também? ameixa, tudo importado, todas as nossas matérias-primas. Porque a gente compra assim como a gente formula o produto, a gente não formula ele pensando em custo, a gente formula pensando em qualidade. Então, quando a gente vai buscar matéria-prima, a gente vai buscar onde ela tem mais qualidade. Ah, mas nós vamos desenvolver isso no Brasil. Não sei se o Clovelly dá, mas que a romã dá e a ameixa dão no Brasil, dão. Nós precisamos desenvolver os fornecedores locais, como fizemos com tomate, com tantas outras coisas. Mas você importa hoje da onde, os três? Importamos do Chile. Chile? Realmente o país ficou o país do salmão, das frutas, dos legumes, enfim. Com o clima nosso dá para fazer coisa muito boa, não dá? Tem muita fruta no Brasil. Acontece que a gente partiu para uma estratégia de marca, né? A empresa ela tem uma ideia, um planejamento. E dos conceitos da marca é desenvolver produtos que o brasileiro não conhece. Não desenvolver produtos que a gente já conhece, claro, mas desenvolver produtos que a gente não conhece. Você já tem um preço que é muito superior. Se tiver produto a produto, quer dizer, laranja a laranja ou tomate a tomate, fica difícil aquilo. Não tem o outro, você não tem concorrente direta. Não, a gente sempre desenvolve um produto que não existe no Brasil ainda, né? Sempre um sabor que ainda não tem disponível para o consumidor brasileiro. A gente sempre desenvolve um produto que tem alguma funcionalidade para o organismo, porque você pode desenvolver um produto delicioso, mas se não tiver nenhuma função, não é nosso interesse desenvolver. Ele tem que oferecer alguma funcionalidade. Para onde vai ter o crescimento? Quais são as suas metas agora? Nossas metas hoje é conseguir levar o suco num custo mais acessível para o brasileiro, sem perder qualidade. Nós já estamos exportando, e fizemos um teste no mercado externo e fomos felizes, foi bom.
porque no mercado externo já existe concorrência e nós estamos ganhando espaço pela qualidade. Então, a gente tem hoje uma meta de aumentar o mercado de exportação e a empresa se tornar uma referência em produtos funcionais, em sucos funcionais no Brasil. Que todos os nossos produtos eles vão garantir uma qualidade, um benefício. Óbvio que eu falei a primeira parte, que foi da parte agrícola, ou seja, desenvolvimento de fornecedores locais, mas daí a gente pode, inclusive, de novo, eu insisto, né? Isso aqui é um programa que tem que ser de prestação de serviço. Temos que chamar uma Embrapa para estar ajudando a ver o que tem da produção nacional que não está tão adequada. Temos que chamar cooperativas de produtores de... Cadê? Eu quero, semana que vem, cooperativa de produtor de romã e produtor de ameixa. De cranberry eu sei que não tem. Se tiver, vou passar não por mentirosa, mas ignorante aqui no programa, mas não faz mal. E vamos desenvolver esse produto. A outra ponta seria a ponta industrial. Na ponta industrial, este barateamento do produto, você acha que passa por ter fábrica própria? Não. A ideia não é a curto prazo ou médio prazo ter fábrica própria. Até porque no Brasil a gente tem mais opções de contratar novas fábricas mais regionalizadas, caso o nosso volume regional comporte uma contratação dessa. A ideia de economizar em escala é em volume mesmo. Ou seja, vender mais, vender mais para poder vender mais barato. Para a gente negociar melhor com os fornecedores. Super obrigada por tanta inovação, tanta coisa boa que você trouxe aqui para o programa. A gente vai ficando por aqui. Mas você sabe, né? Economia e Negócios está com um novo horário, um novo formato, toda terça e quinta, às 10h15 da noite, logo depois do Jornal da Record News. Mas a qualquer momento você continua podendo falar com a gente direto, rapidamente, pelo r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.